Olá, meus irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Sejam aí todos bem-vindos, irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Hoje a gente está aqui com o nosso querido irmão Patrick, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Feliz sábado a todos. Obrigado pelo convite. Amém. E também desejar um feliz sábado a todos. Alguns irmãos aí já deixaram até seus comentários aí. Sempre muito importante. A irmã Mônica, né? Feliz sábado. A irmã Leda, a irmã Rosa, o irmão Rosivaldo, o irmão Edmilson Aquino, a irmã Catarina, a irmã Cleide, o irmão Alexandre, a irmã Célia Vieira, dona Célia, tudo bem, dona Célia? Feliz sábado, grande abraço. A irmã Daunéia, né, que é a esposa do irmão Patrick, feliz sábado, minha irmã. A irmã Marili e o irmão Isaac, né? Sejam aí todos bem-vindos. E como a gente sempre pede, né, os irmãos que puderem estar compartilhando o link da live, né, curtindo o vídeo, né, esses comentários aqui no chat, aqui no bate-papo na hora do culto também são importantes, mas depois do término também da live, se puder deixar um comentário lá, né, gostei, muito bom, sugerir temas, etc., né, pode ficar à vontade, que tanto esses comentários quanto as curtidas, né, e o compartilhamento também do link aí com amigos, parentes, irmãos aí, é sempre muito importante para, né, para divulgação aí, e é uma forma, como eu vou dizer, de graça, né? E ajuda bastante na divulgação, né? Isso não para a honra e glória do homem, mas, né, para a proclamação aí da palavra de Deus. Amém. Amém? Bom, eu vou estar fazendo uma oração aqui, né? E já está passando a palavra para o irmão Patrick, né? Para ele ter bastante tempo para trazer a mensagem, né? Que hoje, inclusive, é um tema muito importante, né? Vida no campo, né? Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar então, meus queridos. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento agradecer, primeiramente pela nossa vida, pelo livramento que o Senhor nos dá, e também, Senhor, por mais esse sábado que o Senhor nos concede, e nesse momento, ó Pai, nesse culto, o Senhor possa estar presente conosco, o Senhor possa abençoar cada um que está participando conosco hoje, aqueles que irão ouvir esse culto, nessa live no futuro, o Senhor possa estar quebrantando nossos corações, para que possamos não ser somente meros ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Te peço ao Pai que o Senhor possa abençoar nosso querido irmão Patrick, que é quem vai trazer a mensagem hoje, para que ele possa aqui, né, trazer somente a sua vontade, seu querido. Tudo isso eu te peço, não porque haja algum mérito, ou porque seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmão Patrick, então, mais uma vez, seja bem-vindo, né, e a palavra é contigo, qualquer coisa estou aqui. Amém. Bom, quero saudar todos, né, com um ótimo sábado, um bom dia, né? Que a paz do nosso Pai Celestial possa estar na vida de cada um que está nos acompanhando essa manhã maravilhosa de sábado. Um dia maravilhoso, é um dia realmente a qual nós podemos desfrutar das bênçãos do nosso Deus, né? E é muito bom a gente estar abrindo a palavra de Deus, né? E também hoje vamos estar, né, como vamos estar tratando, como é o tema de hoje, vida no campo. Vamos também estar usando, né, o Espírito de Profecia, né, que é os livros da senhora Ellen Goldwhite, né, a serva do Senhor. Então a gente vai estar usando alguns textos dela, né, aqueles que já conhecem, aqueles que não conhecem, essa escritora, uma escritora americana aí, que realmente deixou muitos escritos, né, foi uma serva do Senhor, a qual Deus mostrou muito, né, para ela, e onde realmente vem de encontro com a palavra de Deus. Então a gente vai estar aí lendo alguns textos dela, onde tem muitos conselhos e orientações também para a nossa vida. Como já foi citado alguns nomes aqui, né? Acho que o irmão citou até o Isaac Silva aqui, que está nos acompanhando, Gilmar Xavier, João Silva, Leandro Pereira, Laércio, Fernanda Martins, Luiz Antônio Tuchevski. Sejam todos bem-vindos, Luiz aí, Luizão aí é meu primo, né? Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos, sim, meditar um pouco na palavra de Deus, possamos realmente ver quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Realmente Deus, ele tem planos para nós, e planos desses a qual realmente já foram instituídos lá na criação da terra, né? O tema Vida no Campo é um tema que tem sido muito comentado, eu tenho acompanhado alguns grupos aí,
E tem sido muito comentado sobre esse tema, né? Vários pontos, várias questões. É um tema de suma importância para todos, na verdade, todos os que realmente sejam, né, dos meios leigos, né, enfim, de qualquer denominação, as pessoas podem realmente ver que esse tema ele traz muitas bênçãos, né, para aqueles que realmente acabam desfrutando da vida no campo. Eu gostaria de iniciar lendo um texto, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 8 até o versículo 15. Nós vamos ver lá o lar que Deus realmente, né, deu como modelo, lá no passado, lá quando ele criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, né, aos nossos pais, vamos dizer assim, Adão e Eva, onde realmente eles moravam. No livro de Gênesis, capítulo 2, então, primeiro livro da Bíblia, aqueles que, né, que puderem, podem estar abrindo suas Bíblias, né, para que a gente possa estar folheando ela, e a gente vai ler alguns versículos aqui. Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. Esse tema, na verdade, como eu vinha falando, a gente tem visto muito, e até numa última live que eu tive participando aqui, que eu tive trazendo uma mensagem, né, teve até um irmão, o irmão Alexandre Fernandes de Oliveira, até ele perguntou sobre isso, mas como não era um tema relacionado a isso, alguns irmãos até responderam ele, eu vi que ele está aqui hoje, né, como o irmão Alexandre. Então, na verdade, é um tema que é muito importante para nós, realmente. Ele até tinha feito uma pergunta e alguns irmãos até responderam naquela live. Então, ou seja, a pergunta dele era, até eu anotei, deixei aqui guardado, devemos ir agora para o campo como todos os acontecimentos no mundo? Né? Qual deve ser nossa posição e nosso poder? Né? Então, a gente vai estar ensinando um pouquinho sobre isso hoje. Realmente, o que a gente tem presenciado nos últimos dias é algo que realmente isso vai nos mostrar e nos aclarar realmente quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Gênesis, então, meus queridos, capítulo 2, versículo 8 ao 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem para que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra, da árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus tinha feito um jardim, né? E pôs ali o homem a qual ele tinha formado, ou seja, Adão e Eva, né? E ali Deus fez brotar, né? Ou seja, da terra umas árvores agradáveis, né? Boas vistas para comer. Versículo 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, saiu um rio daquele local. E tinha 4 braços esse rio. E aqui tem o nome do rio, a gente pode até ler. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusem. E o nome do terceiro rio é o Idekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, quando Deus criou todas as coisas, né, e Deus fez esse jardim maravilhoso, né, onde realmente tinham várias coisas ali, e realmente Deus ali colocou o homem para que ele lavrasse aquele lugar e para que guardasse aquele lugar. Então, realmente ali se tornou-se o quê? Se tornou-se a morada de Adão e Eva. Né? Ou seja, realmente foi ali onde, né, o primeiro lar instituído, né, nessa terra. Então a gente vê que eles tinham uma vida onde? No campo, né, onde tinha árvores, né, árvores frutíferas, né, um lindo jardim, tinha também a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, ou seja, tinha um rio que realmente se dividia em 4, então tinha muita água.
Então, esse era um lugar que realmente, se nós fechássemos nossos olhos e tentássemos imaginar, era um lindo jardim, assim, realmente, como a palavra de Deus descreve. Eu não sei quantos que estão nos acompanhando já moram no campo, ou quem realmente gostaria, ou tem o desejo de ir para o campo ainda. Mas realmente, a gente hoje de manhã até vinha falando com a minha esposa, a gente mora no campo já há 15 anos, a gente já está morando no campo, a gente mora num sítio aqui, a gente não vive dele, né? Mas a gente pode ver assim que é uma benção mesmo, a gente só ouve os pássaros, né? A gente olha o verde, então, ou seja, é muito agradável realmente a vida no campo. Por isso que quando Deus colocou o homem, ele instituiu esse jardim como algo maravilhoso, né? E a gente pode desfrutar dessas bênçãos também com a vida no campo. Eu vou compartilhar agora alguns textos, gostaria de ler. Na verdade, tem 3 capítulos, né? Claro que a gente não vai ler os 3 capítulos, né? Do livro, para quem né, quiser ler depois, aí, quiser anotar, O Lar Adventista, né? Esse livro, ele tem o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21 e o 22, na verdade. Esse livro aqui, ele fala muito sobre isso nesses capítulos. E tem um outro livro também, né, escrito, né, por Ellen White também, que é Vida no Campo, o nome dele. É um livro, assim, que realmente aqueles que têm o desejo, aqueles que realmente estão, né, com esse desejo no coração, que ainda não foram, mas querem morar no campo, realmente são esses capítulos, esse livro é fundamental você ler ele, você estudar, pedir sabedoria para Deus, né, para que Deus realmente te oriente, né, de como fazer, de que maneira, para que realmente você também possa desfrutar dessas bênçãos, tá? Então, gostaria de ler aqui um texto que está na página, livro Lar Adventista, na página 132, né? Ela vem relatando sobre realmente o que acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8 ao 15, que a gente acabou de ler. Então, na página 132 deste livro, ela fala assim: o lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar, embelezado pela mão do próprio Deus, não era um suntuoso palácio. Os homens, em seu orgulho, deleitam-se em edificar magnificantes e custosos e gloriar-se com as obras de suas mãos. Mas Deus colocou Adão em um jardim. Esta era a sua morada. Então, só confirmando, realmente ali naquele jardim maravilhoso, ali era a morada de Adão. Então, ou seja, Deus, quando ele criou o homem, ele tinha um plano para o homem. E esse plano é para que ele vivesse desta forma, que ele desfrutasse das bênçãos a qual Deus tinha criado com a sua própria mão. E realmente isso é o que Deus quer para as nossas vidas, né? Que nós podemos desfrutar dessas bênçãos. Muitos homens, ao decorrer dos tempos, após Adão, realmente desfrutaram dessas bênçãos, né? Nós podemos ver a própria história de João Batista, né? Ou seja, passou sua vida no deserto, né? Ele passou vários tempos, né, aqui. Ele tinha um ambiente favorável, né, onde ele tinha uma abnegação, podia ter uma comunhão maior com Deus. E outros grandes homens, como foi Abraão, Jacó, José, né? Moisés, embora tivesse vivido no Egito e posteriormente acabou saindo, ele foi para o campo, né, onde realmente ele, né, cresceu espiritualmente e pôde libertar o povo de Deus para levar para uma terra que emanasse leite e mel. Então, ou seja, temos Davi, Eliseu, enfim, grandes homens. Até a serva do Senhor fala, né, na página 134 do Lar Adventista, ela fala assim que o mesmo aconteceu com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. E ela relata realmente esses nomes. Lê da história de Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e Eliseu. Estudai a vida dos homens de épocas posteriores, que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade.
Esses homens realmente eles ocuparam, né, realmente grandes posições, né, em meio à sociedade, mas eles primeiro tiveram que realmente ir, eles foram para o campo, foram levados, né, ou seja, para um local onde Deus realmente trabalhou na vida deles de forma grandiosa. Então, é muito bom realmente a gente ter esse conhecimento de que Deus realmente, quando Deus criou o homem, o plano de Deus é para que o homem vivesse realmente uma vida mais abnegada, uma vida mais tranquila e pudesse contemplar as obras da criação. Com o passar dos tempos ali, né, na própria palavra de Deus, a gente vai ler mais alguns livros, acabou que se constituíram cidades. E a gente vai ler apenas 2 textos aqui, no próprio livro de Gênesis, a gente não vai se prolongar muito, mas no próprio livro de Gênesis, no capítulo 4, quem está nos acompanhando aí, está com a sua Bíblia, capítulo 4, no versículo 16 e 17, Gênesis capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Então, vimos que aquele modelo que Deus tinha dado para Adão era para ele e para os seus descendentes realmente continuarem daquela forma, ou seja, vivendo assim como Deus gostaria que eles vivessem, em meio à natureza, no campo, desfrutando das obras e realmente da mão criadora de Deus. Então, Gênesis capítulo 4, nós vamos ver aqui no versículo 16. Ou seja, aqui vai falar da história de Caim, após a sua queda, após o homicídio que realmente ele cometeu. Fala assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nodé, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Então aqui nós vemos que Caim, quando ele se afastou-se devido realmente ao crime que ele tinha cometido, ele acabou se afastando, ele saiu da onde ele se encontrava, daquele local que Deus tinha dado aos seus pais, e realmente ele foi para uma terra e conheceu uma mulher, casou e teve um filho, e ele edificou uma cidade. Ele edificou uma cidade, né? Então, vemos aqui a primeira cidade edificada, constando na palavra de Deus. E outro texto que nós vamos ler agora está no livro de Gênesis, capítulo 11. E nós sabemos que se nós fôssemos decorrer tudo isso, o ser humano chegou a tal ponto, foi criando tantas coisas, que realmente Deus ele sentiu o desejo, Deus pegou e quis destruir tudo aquilo, acabar, exterminar com a vida na Terra. Mas Deus achou realmente ali um homem, que era Noé, que é um homem reto que realmente servia a Deus. Então veio o dilúvio, história que vai relatando, quem quiser ler depois. E daí a gente chega no livro de Gênesis capítulo 11, onde após o dilúvio, tudo, aconteceu mais um fato muito importante para nós. O que seja, que os incrédulos tentaram construir novamente uma cidade. Em Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, na palavra de Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. É até interessante, se a gente for analisar, ou seja, toda a terra ela tinha apenas uma língua e uma mesma fala, mas não é esse o tema, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Você veja isso, há muitos anos atrás. Versículo 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não seja espalhada sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens edificavam. Então, ou seja, aqui mais uma vez o homem, né, após o dilúvio já, né, novamente ele foi fazer o quê? Edificar realmente, novamente, uma cidade. E se a gente continuar lendo tudo aqui, a gente viu o que realmente aconteceu com tudo isso. Então, os homens realmente, né, já lá no passado, acabaram querendo, ou seja, se amontoarem e fazendo realmente o quê? Cidades, se aglomerando em tudo isso. E ali realmente o que acontece? A gente vê que muitas coisas acabaram acontecendo. Muitas coisas, né? Então, ou seja, decorrência de tudo isso, infelizmente, né, veio, né, tantas e tantas ruínas ao ser humano. E nós não podemos hoje, e hoje nós vemos as mesmas coisas, né? A gente mora numa cidade aqui que tem em torno de 20 mil habitantes, né? A gente está afastado da cidade aqui a 6 quilômetros no sítio. Embora uma cidade pequena, né? A gente já vê muitas coisas, mas a gente ainda é muito abençoado, assim, pelo local que a gente mora, porque é tranquilo, né? A gente mora no campo, então, mais tranquilo ainda. Mas quando você vai para uma grande cidade, né? Seja aqui na nossa região, né? Pegamos aqui a capital Curitiba, que está próximo de nós, né? Uma cidade aí bem grande já, ou para quem mora em São Paulo, Rio, enfim, outros estados, realmente você vê algo assim que é aterrorizante, né? Ou seja, você sai, para quem mora no campo e vai para essa cidade, você volta com a cabeça explodindo de dor, porque você já não está acostumado com tudo isso. Então, ou seja, o homem ele acabou realmente indo e se aglomerando nesses grandes centros, né? E isso realmente não era o plano de Deus. Nós vemos que o plano de Deus é que o homem realmente pudesse morar no campo. Isso era o plano de Deus. Infelizmente, por decorrência de tantas e tantas coisas, acabou que se aglomeraram tanto que hoje tem grandes cidades fugindo de tudo aquilo que Deus tinha planejado, de tudo que era o plano de Deus para a vida de cada um. Quero ler um texto com relação a isso. Está na página 135 do livro Lar Adventista. E fala assim que não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs, no princípio, nossos primeiros paz entre os belos quadros e sons em que deseja que nos regozijemos ainda hoje. Embora hoje nós vemos tanta destruição na questão da natureza, mas ainda hoje, né, aquilo que foi dado aos nossos pais, Deus quer que nós possamos o que nos regozijar com aquilo que ainda podemos contemplar na natureza. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, qual que era o plano original de Deus? Que o homem vivesse no campo, né, no jardim, como fala na palavra, ou seja, num lugar mais tranquilo. Quando mais chegamos a entrar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será a nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma. Além de tudo, a gente acaba desfrutando de saúde ao nosso corpo, ao espírito e à alma. Então, realmente, os planos de Deus, eles são maravilhosos. Ou seja, o que Deus ele planejou desde a criação da Terra para o ser humano é algo assim que é algo maravilhoso, porque nós podemos desfrutar de coisas que muitas vezes pensamos que não, mas Deus ele fez coisas maravilhosas. E podemos ali, além de tudo, poder contemplar a Deus através da sua obra da criação. Porque realmente nós vemos a mão de Deus em cada detalhe, né? A cada detalhe, né? Ou seja, nas árvores, nos pássaros, né? Nos peixes, enfim, cada detalhezinho que nós analisarmos ali, a gente vai poder ver que existe um Deus que criou todas as coisas. E na cidade você acaba realmente perdendo tudo isso. Alguns anos atrás, aí, mas bastante tempo atrás aí, a gente estava num acampamento que teve aqui, e a gente recebeu um irmão aqui em casa, lá do Rio de Janeiro, e à noite a gente fez uma fogueira, né? A gente veio para cá, para a gente dormir no nosso sítio, e ele veio junto conosco, a gente acabou fazendo uma fogueira, tinha mais jovens ali, a gente fez uma fogueira,
e o céu estava inteiramente limpo naquela noite. E ele, quando ele olhou para o céu, viu todas aquelas estrelas, né, no céu, ele se maravilhou, né, ficou maravilhado, porque ele falou que lá no Rio de Janeiro, embora ele tente, ele não consegue ver um céu como realmente é o céu, vamos dizer assim. Ou seja, de tão lindo que é. Então, muitas vezes a gente sai ali fora, né, à noite, a gente apaga as luzes da casa e fica inteiramente escuro, né? E a gente olha para o céu, assim, é algo fantástico, né? Ou seja, a gente consegue contemplar algo que Deus criou. Então, é algo maravilhoso mesmo. E nas cidades, né, muitas vezes você até consegue ver alguns pontos, né, mas são bem pequenos. E, então, são muitos privilégios que realmente o povo de Deus tem quando realmente pode e tem a sua oportunidade de morar no campo. Então, eu gostaria de ler mais um texto, né? A gente vai ler muitos textos aqui, mas eu gostaria também de comentar, e não vamos se alongar muito, né? Se tiverem perguntas, né, vão fazendo, que a gente puder responder, a gente responde, mas para a gente realmente tentar iniciar algo, porque esse tema a gente pega para estudar, assim, até comentei com a minha esposa, é algo que não tem fim, né? Porque você vai lendo, você vai buscando, vai vendo. Ele é muito amplo, é um tema assim que ele é muito bom de estudar, mas ele também é um tema que tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, né, acabam não conseguindo, não tendo oportunidades ou recursos para ir para o campo. Então tem que pedir muita sabedoria para Deus realmente. Então eu gostaria de ler mais um texto aqui, está no livro Vida no Campo, na página 10, né? E fala assim: em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Olha por que Deus traz essa mensagem. Essa mensagem, para nós que cremos nos nossos, né, que, né, temos assim, que cremos em Ellen White, ou seja, nos pioneiros do passado, que já, né, que vemos estudando já há algum tempo, esse tema não é nos dado agora, né, a vida no campo e tal. Esse tema já foi pregado, já veio essa mensagem, né, ao povo do Advento há muito tempo, né? Ou seja, vamos jogar aqui por baixo uns 105, 110 anos aí. Então, ou seja, o que Deus realmente, né, esse plano de Deus para a vida do ser humano, ele já foi dado essa mensagem há muito tempo. E isso realmente vem sendo tocado em muitas pessoas nos dias de hoje. Ela fala aqui que em todo o mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios. E é o que nós vemos hoje. Por toda parte se vê e ouve o que é mal. Encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubo, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. Ou seja, as cidades hoje, elas estão realmente tendo muitas coisas. Viver na cidade hoje, realmente, ela vai falar assim que a vida na cidade é falsa e artificial, porque você acaba não tendo uma vida digna como Deus gostaria. Você acaba realmente tendo que conviver com violência, roubo, né? Suicídios, crimes, né? Assassinatos, enfim, violências. Ou seja, tem tantas coisas que você acaba vendo hoje na cidade que isso é triste. Então, ou seja, eu até tinha separado umas fotos, não consegui montar um slide. Se você começa a analisar as imagens que a cidade te traz na mente, porque tem tantas pessoas doentes, tantas pessoas estressadas, tantas pessoas realmente depressivas, né? Tantas doenças sendo causadas. Então, seja porque nas cidades você acaba não conseguindo contemplar a Deus, muitas vezes. Né? Nem um sábado, muitas vezes, consegue guardar. Você está na cidade ali querendo fazer seu culto familiar e você abre a Bíblia, o vizinho liga o som. Daqui a pouco, outro vizinho está brigando. Estou dando exemplos, entendeu? Então, são realmente situações que você encontra na cidade
que são muito difíceis. Então, ou seja, que nós possamos analisar esse convite que Deus faz para nós ir para o campo, né? Quem sabe, né, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo não foram ainda. A gente sabe que tem alguns irmãos aí que já moram no campo, que já realmente desfrutam, né, do campo. Né? A gente sabe as lutas que tem para ir para o campo, mas realmente na cidade hoje não tem como realmente você viver. Eu sempre falo com minha esposa que se nós tivermos um dia que sair dessa propriedade que temos hoje, daqui nós vamos ter que ir para mais longe ainda, porque para a cidade é impossível você voltar, né? É muito complicado realmente você viver na cidade, né? Então, e eu gostaria de ler um texto agora, né? Muitos irmãos perguntam, mas qual que é a mensagem que a serva do Senhor trouxe há muito tempo atrás? No próprio Lar Adventista, na página 139, fala assim: agora é tempo de abandonar as cidades. É o que está escrito. É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, olha só, que sabedoria. É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Veja que o que ela fala, a gente vê que tem detalhes. Porque muitas pessoas falam assim, não, tem que sair, mas veja bem, eu vejo que Deus realmente ele vai abrindo os caminhos para que nós possamos sim sair das cidades, aqueles que têm o desejo. E quem sabe morar no campo, porque a qualidade de vida no campo e na cidade, embora você, né, tenha que, quem sabe, ainda trabalhar na cidade, mas só de você poder desfrutar de um sono tranquilo, chegar à tarde, contemplar o amanhecer, quem sabe também o canto dos pássaros, chegar no final de semana, principalmente dia de sábado, poder, né, se regozijar com as maravilhas da criação de Deus, só aí você vai ter inúmeros benefícios. Então, mas aqui ela fala assim que é chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora da cidade. Então, aqui ela fala que conforme Deus vai abrindo os caminhos, meus queridos, devemos sim, né, sair das cidades. E um pouquinho mais para frente, na página 141 do livro Lar Adventista, ela fala assim, ó, sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Sempre que possível, né, se a pessoa pode, ela tem que realmente estabelecer um lar aonde? No campo para os filhos. Né? Então, realmente ela traz isso. E ela fala, pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Então, realmente, aqui, ó, a gente vê que tem algo muito de grande valor aqui. Porque, os pais que realmente conseguem esse pedaço de terra ainda são considerados, né, confortáveis, são reis e rainhas. Página 142, né, a gente vai se encerrando com a leitura, quero só finalizar com alguns comentários. Fala assim que viver no campo ser-lhe-á benefício, vida ativa ao ar livre, desenvolve a saúde tanto na mente como do corpo. Devem ter um jardim para cultivar, onde possa encontrar ocupação agradável e útil. O estudo de plantas e flores tende a melhorar o gosto e o discernimento, quanto que a familiaridade com a bela e útil criação de Deus tem uma influência nobre. Vou repetir aqui. Enquanto a familiaridade com a bela e útil criação de Deus tem uma influência enobrecedora e refinadora sobre a mente, elevando o Criador e Senhor de todos. Ou seja, viver no campo tem vários benefícios. Vários benefícios. E Deus quer dar esses benefícios a cada um de nós. A cada um de nós. Então, nós temos que fazer as nossas escolhas, né? E como ela falou, quando possível, se você pode, você que não foi ainda, mas pode, ore e peça sabedoria para Deus, porque as vantagens que você vai ter e a sua família de viver no campo, elas são imensas. Em primeiro lugar, porque esse é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida,
na verdade, para a vida de todo ser humano. Seja você, né, crente, seja você católico, seja você, dependendo da denominação que você é. Esse é um plano de Deus. E tenho certeza que cada um que está aqui hoje assistindo, né, já teve um gostinho de ir para um sítio, né, ou para uma chácara, onde muitos falam, uma fazenda, enfim, e puderam ver realmente como é a diferença você sair de uma grande cidade, né, e você ir para um lugar mais tranquilo. Ou seja, até mesmo da pequena cidade. Muitas vezes você pega a tua família e se retira, vai para, né, aqui tem muitos lugares aqui que as pessoas acabam indo, às vezes para pescar, ou para passar o dia com a família, almoçar fora, né, no campo, assim. Então, ou seja, quando você sai, você vê que, se você leva a tua família, você vê até nas crianças algo diferente. Então, ou seja, você fica ali na aglomeração do dia a dia, em casa. Muitas vezes hoje constroem casas que não tem espaço nem para as crianças correrem, né? Numa grande cidade, em apartamentos, você fica ali isolado, né? Em pequenos, né? Ou seja, uma pequena área onde você, ou da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o quarto, enfim, você não acaba conseguindo ter um espaço, enfim, fora outras coisas que realmente você acaba, né, adquirindo em morar na cidade, que são doenças, estresse, né, depressão, você acaba vivendo num lugar, um ambiente muito ruim. E o que Deus quer não é isso para o ser humano. Deus realmente ele fez algo para o ser humano e criou algo maravilhoso, né? E quando Deus realmente mostrou como deveria ser a morada do homem ali para Adão, isso ele fez para nós também. Então, né, nós temos que nos esforçar. Eu vejo que todos nós, se colocarmos o joelho no chão, na hora certa, Deus vai realmente abrir as portas, né? Porque muitas vezes não é como nós queremos, né? Muitas vezes a gente quer algo, mas o que Deus quer, quem sabe, é melhor ainda, com certeza. O que Deus quer para nós é melhor, mas nós não conseguimos esperar e ter paciência. Então, que nós possamos, sim, estar meditando nesse tema. É um tema de suma importância, principalmente nos dias que estamos vivendo, porque tem aquele ditado, Deus faz um convite para você sair das cidades. Esse convite, né, está aí já há muito tempo, né, para os ministérios leigos, ou seja, para adventistas, e enfim. Mas chegará um tempo que Deus não vai ter um convite para sair. Você vai ter que fugir daí. Daí é outra situação. Então, ou seja, ainda quando há tempo, ainda quando há realmente um tempo hábil, que possamos sim nos preparar, que possamos sim nos, né, buscar cada dia, possamos pedir orientação para Deus de como fazer também, porque muitas pessoas, irmãos, que eu já conheci, muitas pessoas tomaram decisões precipitadas ao fazerem essa escolha e, infelizmente, isso acabou que realmente voltaram todos, né? E muitas vezes voltaram sem nada. Então, ou seja, a gente tem que ter muita cautela, pedir muita sabedoria para Deus, né? Para que Deus nos conduza de como fazer. Para a gente vir morar aqui para essa propriedade, só para você ver que a gente mora hoje, só para mim contar um breve relato, a gente fez muitos planos com a minha esposa, e como a gente morava na cidade aqui próximo, então, quando foi adquirido aqui, meu sogro adquiriu essa propriedade, e ele veio morar, e a gente também gostaria de ir para o sítio, então teve uma história aí no meio, mas a gente fazia muitos planos de ir, de vir, tal, e a gente meio que, né, mas quando deu certo de vir, para você ter uma ideia, a bênção é tão grande que a gente às vezes não consegue. Até o vizinho nosso, que ele é caminhoneiro até o dia de hoje, né? Ele cedeu o caminhão dele, colocou o caminhão dele na frente de casa, o caminhão tá aí, vocês podem usar, fazer a mudança de vocês, tá aí a chave, pega o caminhão, vão, imagina, né? Então, Deus vai conduzindo todas as coisas, né? Então, a gente só que tem que ter paciência, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, orientação para Deus, e Deus vai conduzindo todas as coisas. Porque viver no campo é uma benção. Mas tem as lutas também, tem as dificuldades que muitas vezes, embora... eu sempre digo que quando você vai passar um final de semana no sítio de alguém, você vai lá para descansar, vai para relaxar, você, né, você tem um tanque para quem pesca, ou seja, vai pescar,
vai, né, as crianças vão brincar, vão ver os animais, enfim, onde tem cavalo, tem pessoas que vão fazer cavalgada. Então, ou seja, você vai e se distrai, é bom demais, né? Morar no campo, você tem todos esses benefícios. E tem mais um que é o exercício físico ainda, com a enxada, com a foice. Então, ou seja, tem que ser muito programado. Porque realmente, ou seja, você ir para o campo é algo maravilhoso. Mas, né, você não vai só para passear quando você vai para morar. Você vai viver todos os dias ali. Então, ou seja, você tem que realmente pedir muita sabedoria para Deus, muita cautela, né? Fazer planos, né? E colocar na mão de Deus para que possa ser feito conforme a vontade dele também. Então, a mensagem dessa manhã, ou seja, a vida no campo, sair das cidades, nos dias que vivemos hoje, eles são essenciais para aqueles que podem realmente. Então, que nós possamos, sim, meditar nisso, possamos ver que os planos de Deus para as nossas vidas é a vida no campo, é você realmente morar no campo, né? Sobreviver do campo, eu digo mais ainda, porque hoje eu falo de mim, eu só vivo, não sobrevivo. Eu vejo que realmente Deus tem um plano muito maior ainda, né? Conheço pessoas que já tiram muito mais sustento do campo. A gente conhece irmãos aqui próximos aqui que postam às vezes algumas fotos aí que, então, ou seja, e eu confio com certeza que Deus, quando você toma e coloca na mão dele esse desejo de fazer a vontade dele, ele quem efetua tanto o querer, ele que coloca tanto o querer e o efetuar. Então, se você tem esse desejo, Deus vai efetuar na sua vida. Mas nós temos que confiar e ter realmente discernimento, calma e paciência para que seja feito no tempo de Deus, né? Então, que Deus abençoe a todos, né? Vamos ver se tem alguma pergunta. É um tema que a gente poderia estender muito mais, mas que nós possamos sentir, sim, em primeiro lugar, o desejo no nosso coração de ir para o campo, aqueles que não foram, de viver do campo mesmo, assim como eu já estou aqui, viver do campo e desfrutar das bênçãos que Deus tem prometido a cada um de nós. Amém? O irmão Raiz que está por aí, vamos estar encerrando, se não tiver nenhuma pergunta, irmão Raiz. Amém, meu irmão. Tivemos aqui, na verdade, duas perguntas que poderíamos juntar em uma, que é do irmão Alexandre, né? Que é o que fez a pergunta na última live que você fez, que você leu até a pergunta dele aí. Uhum. Eu vou colocar na tela primeiro aqui. Tudo bem. Ele diz assim, ó. E para quem não tem condições de ir para o campo, o que vai acontecer no tempo da perseguição? E a perseguição que ele diz ali, quando o decreto dominical vir a ser assinado. E aí ele complementa aí a pergunta, né? Ou seja, quem não puder sair da cidade. Tudo bem. Irmão Alexandre, desculpa. Então, realmente, ele até comenta sobre isso. Para aqueles que hoje tinham o privilégio de sair, tinham oportunidades, como realmente bem ela falou assim, como bem a gente leu aqui, aqueles que só repetir aqui. Conforme Deus vai abrindo os caminhos, aqueles que têm oportunidade de sair e ir para o campo, eu vejo que hoje, né, é o ideal. Porque realmente vai chegar um momento mais difícil. Esse momento que o irmão Alexandre falou aqui, de realmente lei dominical e tudo mais, se o irmão puder só deixar a pergunta dele aqui para mim na tela, por favor. Desculpa aqui. E para quem não tem condições de ir para o campo, o que vai acontecer no tempo de perseguição, quando o decreto dominical vir a ser assinado. Ou seja, para aquele irmão que não tem condição de ir para o campo hoje, certo? Nos últimos dias, nos dias de perseguição, quando a palavra de Deus fuja, nós que estamos no campo hoje, ou seja, aqueles que têm estrutura realmente, para realmente receber pessoas, eu vejo que muitos naqueles dias, quando saiu o decreto dominical, vão ser acolhidos por esses irmãos que já estão no campo. Ou seja, esses que estão indo hoje, que têm esse privilégio, eu vejo que nós temos que estar preparados para futuramente, quando tudo isso, conforme o irmão colocou aqui, decreto dominical vir assinado, realmente nós possamos estar preparados para receber irmãos para morar juntamente conosco. Porque serão tempos de fuga. Por isso que eu falo, você sair da cidade é uma coisa, agora você fugir da cidade é outra. Hoje ainda temos oportunidade ainda
de sair. Você sair, né? O sair da cidade. Mas chegará um momento que você vai ter que fugir. Então, você não tem mais como sair tranquilamente, levando todas as coisas, você vai ter que fugir da cidade. Então, é nesse tempo. Esse tempo aí do decreto dominical, para mim, vai ser o tempo de fugir. E você vai se alojar onde? Na casa do irmão, né? Ou seja, na casa daquele que está mais próximo de você, que tem o conhecimento e que pode te receber, né? Para que ali você fique realmente nesses tempos difíceis que virão. Então, realmente, para mim, é isso daí. Tem mais alguma coisa aí, irmão? Amém. Não, de perguntas é só, meu irmão. Até tinha, acho que mais uma que não tinha aqui, que eu estava vendo. Ou será que eu me enganei? Acho que eu me enganei. Deixa eu conferir aqui. Mas... Então, acho que era essa daí mesmo. É do irmão mesmo, que não tem condição, né? Uhum. Mas assim, irmãos, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muita calma e pedir muita sabedoria para Deus. E tem um grande detalhe. Eu aconselho, vou frisar de novo aqui, vou aconselhar para aqueles que gostam de ler, né, creiam ou não creiam na serva do Senhor Ellen White, mas leia esse livrinho aqui, ó, Vida no Campo, tá? E peguem esses 4 capítulos aqui do Lar Adventista, né, para que realmente você possa entender um pouco, para que você possa realmente ver o plano de Deus na tua vida, porque você tem que planejar muitas vezes, e tem muitas coisas que ela nos orienta de como fazer aqui, entendeu? Então, ou seja, a vida no campo ela é algo maravilhosa, né? É, sem dúvida, algo muito bom. Então, a gente tem que realmente, né, ter a certeza que esse é o plano de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar. É o plano de Deus para a nossa vida? A gente leu que Deus realmente, ou seja, quando Deus criou todas as coisas, né, esse era o plano de Deus, que nós morássemos no campo, assim como ele colocou o sábado já na criação, né, colocando como um dia de descanso. Então, ou seja, né, tá aqui o campo para a gente morar. Então, ou seja, nós temos que sim pensar e ter a certeza de que Deus ele está à frente de todas as coisas. Eu acompanho alguns grupos aí que uma outra coisa, irmãos, Ellen White ela aconselha, eu gostaria de frisar aqui, que nós temos que ter muita prudência também na questão de, muitas vezes, aglomerações, né? Tem que ter muita sabedoria, irmãos. Eu já vi irmãos comprando terra e depois vendendo terra, porque se aglomeraram tudo e não deu certo, né? Pede sabedoria para Deus, irmãos, porque fazer as coisas atropelado, fazer as coisas, eu digo assim, quero ser franco com os irmãos, fazer as coisas no impulso, muitas vezes, você acaba se deparando com situações que futuramente você pode, quem sabe, ter problemas. Então, tem que ter muita cautela, né? Você tem que conhecer o lugar que você está comprando, você tem que ir ver. E, claro, se Deus coloca né, para você ali, amém. Né? Porque esse dia até eu vi um vídeo de um senhor, não me lembro se era no irmão, não, porque estava num grupo e eu não consegui entender. Ele comprou uma terra sem ver, e quando ele foi lá, né, a terra era totalmente diferente, tinha questões de divisa e vários problemas, né, que ele estava tentando resolver. Então, ou seja, a gente tem que pedir orientação para Deus. Mas é assim, nós não podemos também pedir orientação para Deus e cruzar os nossos braços e ficar esperando que realmente alguém venha bater na nossa porta. Né? Então, ou seja, a gente tem que tomar decisões na nossa vida, e se nós temos realmente, se Deus vai abrindo caminhos, nós temos que também ter, né, e temos oportunidade de fazer isso, porque muitas vezes envolve questão financeira. Então, a questão financeira realmente é um ponto, né, de muita dificuldade hoje, principalmente nos dias que vivemos. Mas, se você tem oportunidades, tem condições financeiras, você também não pode começar a querer achar desculpas para não ir, ou seja, tudo mais. Pede orientação para Deus, pede sabedoria para Deus, e realmente Deus vai te mostrar o lugar que você vai comprar, né? Deus vai te mostrar onde, vai abrir uma porta, vai abrir um local para você maravilhoso, uma terra produtiva, uma terra boa, uma terra que tenha água, porque é de suma importância isso hoje, principalmente, não sei, mas para nós aqui da região aqui, para nós aqui, graças a Deus, não, mas, né, tem tido tem muita seca, mas para nós a água, graças a Deus, nossa propriedade tem uma água assim, em abundante, né? Então, ou seja, isso realmente é algo que tem que ser, né, ponderado e levado sempre em conta. Ou seja, trocar ideias com pessoas, com irmãos que já moram no campo. A gente tem irmãos aí que tem muita experiência,
né? Até tem o irmão Bruno da Montanha, não sei se todos conhecem, mas ele tem alguns vídeos que ele até estava postando no canal dele, acho que no YouTube até que ele tinha aí, né, sobre como escolher uma terra, como comprar, tudo baseado no Espírito de Profecia. Então tinha umas coisas de grande valor ali, de suma importância. Então, assim, procurar, quem sabe, né, ir para um lugar de algum irmão para ver, conhecer. Ah, eu estou de férias, moro na cidade. Ah, vou passar uma semana na casa do irmão que, né, já mora no campo, vive do campo. Quais são, para viver com ele uma semana, passar com ele uma semana, ver realmente o que ele passa, o que ele tem, como ele faz, né, ver tudo isso, aprender, tentar conhecer. Porque muitas vezes a pessoa mora na cidade, nunca foi para o campo, e fala assim, eu vou para o campo, que é a mensagem. É a mensagem, irmão, com certeza. Daí você pega, vou vender aqui minha casa e vou para o campo. Vai para o campo. Chega lá, se depara com uma propriedade, tem uma casa, e agora o que eu faço? Entendeu? Então, ou seja, agora você tem muita coisa para fazer e muitas vezes não sabe como fazer. Então, essa questão tem que, né, você tem que realmente pedir muita sabedoria para Deus para tudo isso, tá? É uma benção. Até minha esposa colocou algo que interessante, acho que os irmãos já leram, né? Que quando a gente veio ver esse sítio aqui para comprar, onde a gente mora, né? Irmãos, eu confesso para vocês, eu vim junto com meu sogro, meu sogro, minha esposa e a família, né? E a gente veio aqui, nossa, a gente olhava para o sítio, falando, não, esse sítio aqui, né? Mas como ela falou assim, mas Deus nos inspirou e, né, nos deu as condições de comprar, né? Então, e hoje, né, a gente está aqui. E só que a gente vê hoje que as bênçãos que tinha no sítio nós não conseguimos enxergar muitas vezes. Que embora tivessem muitas coisas, né, desfavoráveis, mas as favoráveis acabavam a gente não notando, né? E hoje a gente consegue notar com olhos diferentes, né, o que realmente Deus tinha preparado. Né? Então isso é muito bom. Amém. Mais alguma coisa, irmão Raí? Eu vi que o irmão Isaac colocou aqui. Isso. Qual seria a melhor forma de tornar a vida no campo atrativa para seus filhos, sendo que a juventude não se interessa muito pela agricultura e por viver no campo? Esse é um ponto, né, irmãos, que você tem que... É um ponto, eu acho que é crucial para todos aqueles que vivem no campo. Né? Ou seja, mas é assim... Quando a gente sai da cidade, a cidade ela tem muitas coisas a oferecer aos nossos filhos. Né? Muitas coisas. Mas só que no campo, com o passar do tempo, o campo ele pode se tornar também algo maravilhoso e muito atrativo. Só que a palavra de Deus fala que não é nem por força nem por violência, mas sim por espírito dele. Então, se eu estou com meu filho indo para o campo, não adianta eu querer jogar uma enxada na mão dele e obrigar ele que vai carpir comigo uma horta. Estou dando um exemplo. Ou seja, eu tenho que fazer com que ele sinta prazer de estar naquele local em primeiro lugar. Por isso que a Ellen White fala, tem que ter, embora seja uma casa pequena, ela tem que ser confortável, né? Então, ou seja, eu tenho que realmente fazer com que o meu filho sinta prazer de estar naquele lugar. Eu tenho 2 filhos, né? Um 25, o outro com 17. Então, ou seja, os nossos filhos, eles gostam de estar aqui nesse lugar hoje, né? Então, ou seja, eles trabalham no sítio, eles roçam, eles cortam lenha. Os 2 trabalham fora já, né? O mais velho é formado já, né? Então, ou seja, a gente cria uns bichinhos, galinhas, ovelhas, mas eles gostam, né? Então, ou seja, o mais velho tem dias que a gente nem vê ele aqui no sítio. Ele pega, às vezes, a roçadeira, você escuta o barulho da roçadeira, e lá para cá, você só vai chamar ele para o almoço. E o mais novo, que é o de 17, também junto, né? Só que, ou seja, é algo que a criança, ou seja, que ele tem que sentir esse desejo, né? Então, ou seja, eles gostam, né? Ou seja, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, e isso a gente não entra no mérito. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada com muita sabedoria, irmãos. Muita sabedoria, né? Com o tempo, né? Eu vejo que Deus ele vai aprimorando todas as coisas. Quem sabe nem nós, né? Quando sentimos tanto esse desejo de ir para o campo, mas, então, ou seja, tem muitas coisas que podem ser atrativas. A gente tem que fazer com que ele se torne realmente algo atrativo. A gente tem que proporcionar isso aos nossos filhos, né? E pedir sabedoria para Deus. E pedindo sempre sabedoria para Deus, irmão Isaac, porque não é fácil, principalmente a juventude. E se já morava na cidade, então, fica muito mais difícil, né? Porque a cidade começa realmente a implantar coisas no coração da criança, da juventude, que depois, quando você vai para o campo, para você tirar, se torna muito mais difícil. Né? Mas, com certeza,
Deus, ele vai indo, vai indo, vai indo e vai realmente construindo tudo isso. Porque é muito bom ver no campo. Né? Realmente ela vai começar a ver algo que realmente é proporcionado em meio à natureza. Então tem que deixar a criança ir se achando realmente e permitindo para ela que ela realmente venha ver o que Deus tem para ela aqui é muito melhor. Né? A vida no campo é muito melhor para ela. Então, é isso aí. Amém, irmão. Amém? Muito bons os comentários aí no final. Deus abençoe. Né? Que nós possamos, sim, né, orar, pedir sempre sabedoria para Deus, né? E com o tempo, Deus vai mostrando, mas que possamos tomar as decisões sempre procurando ver qual é o plano de Deus para nossa vida, né? Se realmente for de... Muitas vezes, a gente sempre orienta assim, se você mora na grande cidade e você paga um aluguel, mas você tem condição de morar numa pequena cidade, então vá primeiro para a pequena cidade, mais próximo do campo, uma cidade mais tranquila. Agora, se você tem uma casa, você tem interesse de ir para o campo, você, né, tem esse desejo, peça orientação para Deus. Quem sabe você vai trocar a tua casa na cidade, Deus abre. Esses tempos atrás eu ouvi um testemunho, só quero contar aqui, já vou finalizar, senão vamos ficar falando aqui, né? Corre o tempo. De um irmão, aqui mesmo no Paraná, se eu não estou enganado, é Pinhão, a cidade. E ele realmente comprou uma propriedade, falou assim que ele orava para Deus e Deus mandou uma propriedade para ele. Uma propriedade tão grande que ele estava vendendo a metade da propriedade dele para alguém que, né, fosse da fé, alguém que tivesse interesse. Só que isso foi ano passado, acho que ano retrasado até. Porque era muito grande a propriedade dele e ele queria realmente, mas por um preço assim, bem baixo, assim, porque ele queria proporcionar para outro que também quisesse essa vida no campo, ou seja, desfrutar disso. Porque, ou seja, porque Deus abençoou a vida dele. Então ele falou assim: ó, irmão, do nada eu consegui essa terra e essa terra acabou vindo para mim assim, foi uma bênção de Deus, e, né? Só que é muito para mim cuidar. Porque nós temos aqui hoje, irmãos, né, 2 alqueires de terra, quase, falta um pouquinho para 2 alqueires. E vou falar a verdade para os irmãos, é muita terra, 2 alqueires. Se você cultivar aí 1/4 dessa terra, bem cultivado, você se mantém dela muito bem, entendeu? Então, ou seja, a não ser que você queira fazer realmente, né, juntar muitas e muitas famílias, né, que a White não aconselha também, mas, ou seja, daí você tem que ter uma propriedade grande, mas depende, nós temos par na nossa propriedade, que eu vou visitar elas enquanto faço uma caminhada, e eu vou sempre lá, dar uma olhada, tal, sempre estou indo ver, mas que a gente realmente não tem esse tempo de cultivar, ou seja, que a gente acaba não, né, então, ou seja, nós, na verdade, aqui hoje, se nós fôssemos cultivar a terra para se manter dela hoje, eu vejo que 1/4 dela nos manteria, né? Então, ou seja, de tudo que temos. Então, ou seja, não precisa às vezes querer uma grande propriedade, mas uma propriedade que dê para você ter uma casa simples, como a realmente fala, aconchegante, e realmente possa cultivar realmente a terra, é um espaço para você plantar. Né? Então, isso já seria de grande valia. E que tem água? Eu sempre oriento os irmãos, se você vai ver uma propriedade, primeiro ver se tem água, porque se não tiver água é muito complicado. Eu vou furar um poço artesiano, tudo bem, mas não sei se ainda só isso será o suficiente, né? Então é isso daí, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. A mensagem é essa daí, né? A vida no campo é um plano que Deus tem na vida de cada um, aqueles que podem, aqueles que não podem, como o irmão relatou, que possamos confiar em Deus, que na hora certa Deus vai abrir de uma forma ou de outra, senão, embora em meio à perseguição, terá irmãos que vão acolher, irmãos que, quem sabe, vão estar, né, mais próximo, de portas abertas, cedendo um pedaço de terra, não sei, de alguma forma assim. Então, ou seja, Deus, Ele quer que nós possamos poder desfrutar daquilo que Ele criou. E para a gente desfrutar, a gente tem que realmente fugir de tudo isso que está acontecendo nas grandes cidades. Né? A gente sair dessa convivência e essa contemplação de maldade. Na cidade você só contempla isso. Você só contempla coisas ruins, muitas vezes. Tem coisas boas? Tem, não vamos, né? Mas o que predomina nas grandes cidades, né, em cidades, muitas vezes é violência, enfim, várias outras coisas aí que realmente o mundo tem se encaminhado para a destruição. Então, que nós possamos estar em oração, pedindo sabedoria para Deus sempre. Ele é o único que pode nos dar a orientação correta. Não é eu, não é o irmão Raí, ninguém, mas sim Deus. Ele que pode estar orientando a cada um a forma correta a tomar essa decisão. Amém?
Então, que Deus abençoe a cada um, que Deus possa estar conduzindo a vida de cada um dos irmãos aí, né, nesse restante dia de sábado, esse dia maravilhoso, que possamos desfrutar das bênçãos desse dia, independente de onde nós viemos estar, que possamos, né, olhar e ver que existe um Deus maravilhoso que nos ama, que realmente tem nos chamado, que tem realmente nos sustentado, embora tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, e que nós possamos confiar plenamente nele, que ele vai estar assim sempre no controle das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar os irmãos, então, para a gente estar fazendo uma oração, irmão Rei, pode ser? Pode ser, amém. Para a gente estar finalizando aí, né? Vamos estar nos colocando de joelho, aqueles que puderem, né? Para a gente estar orando e finalizando o culto. Amém? Grandioso Deus e Pai, louvado, engrandecido, exaltado a Deus seja teu santo nome. Nós aqui nos colocamos diante da santa presença, Deus. Sabemos que são grandes os planos a qual o Senhor tem para as nossas vidas. E aqui queremos colocar um dos planos hoje, ó Pai, que é o plano de viver no campo. De realmente nós podermos desfrutar de cada detalhe da sua mão criadora. De podermos sim, ó Pai, em meio a tantas coisas que ocorrem nesse mundo, estarmos sim em meio àquilo que o Senhor criou. Que possamos, ó Pai, colocar cada um daqueles irmãos que tem o desejo no seu coração de ir para o campo, que o Senhor os oriente, que o Senhor realmente os instrua, que se abrirem, ó Pai, os caminhos a cada um deles, que eles possam ver e possam realmente, ó Pai, tomar essa decisão sabiamente, para que o teu nome venha ser engrandecido e exaltado. Vivemos em um mundo ao qual realmente, ó Pai, ele vem se autodestruindo, realmente a gente acaba presenciando tantas coisas más, ó Pai, neste mundo, mas quando estamos em meio à natureza, em meio ao campo, podemos ver realmente, ó Pai, sentir uma paz que só pode vir de Ti. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada um desses que estão nos acompanhando nessa manhã de sábado, que nós possamos, ó Pai, permitir que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas e que possamos tomar a decisão sempre ao Seu lado. Perdoe naquilo que temos errado, Pai. Muitas das vezes tomamos decisões erradas, muitas vezes erramos, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e que a graça ainda existe, que possamos desfrutar desse momento de graça, para que possamos sim, ó Pai, estar em pé e possamos estar realmente contigo nas mansões celestiais. Abençoe, ó Deus, a cada um, a cada lar especial, e que o Senhor nos fortaleça na sua palavra, nos fortaleça, ó Pai, para que cada dia mais possamos estar alicerçados, ó Pai, na tua palavra, e que nós possamos sim, ó Deus, buscar te servir em espírito e em verdade. Nós te louvamos, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um feliz restante de sábado a todos os irmãos aí. Amém. Deus abençoe a todos e não se esqueça, né? Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe. Amém.